私また分かんなくなっちゃって。私がいるのこっちなのかそっち側なのか。 Você já ficou online tempo demais, a ponto de não lembrar. Quando foi a última vez que esteve realmente offline? Já sentiu que, mesmo em silêncio, mesmo completamente sozinho, alguém ainda estava ali? Observando? E se eu te disser que talvez a sua versão mais real não seja a que anda pelas ruas, mas a que permanece na internet? And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. Serial Experiments Lain começa assim, sem aviso, sem contexto, sem pedir permissão. Ela não te apresenta o mundo, ela te joga dentro dele. É incrível, um anime de 1998, antes de redes sociais, antes de algoritmos, antes da gente viver online. E mesmo assim, já falava exatamente sobre isso. Logo no início, uma estudante da escola de Lain, sem uma explicação, sem uma despedida. Dias depois, essa mesma garota começa a enviar e-mails para as colegas da escola. Não como uma lembrança ou como uma metáfora, mas como se a sua consciência ainda estivesse ativa na Wired. Aqui eu percebi uma coisa: isso não é uma história sobre morte, é uma história sobre existir. Mas para entender o que esse existir significa aqui, a gente precisa olhar para além, a protagonista. Ou melhor, tentar entender o que ela é. Len Wakura parece uma garota comum, tímida, quietinha, quase invisível. Na escola, ela não reage como os outros, não entende emoções, ela apenas observa. Até ali, Len não demonstra nenhum interesse por computadores. A tecnologia não faz parte da sua vida. Ela não navega, não explora e nem pergunta. Mas então algo acontece. Depois do e-mail da colega, Len liga o computador. Não por curiosidade e nem por diversão, mas porque ela precisa saber. E é aqui que o anime começa a incomodar, e de propósito. Len aprende rápido demais, algo que ela nem sabia. Ela não tropeça, não estranha, ela entende e monta, desmonta e melhora a máquina como se fosse algo natural. Não parece alguém descobrindo o mundo, parece alguém sendo inicializada, como um sistema que recebe atualizações que já estavam previstas. E isso não aparece só no comportamento dela. O próprio mundo ao redor da Len parece reagir a essa mudança. O anime faz questão de mostrar isso visualmente. Len aparece pequena no enquadramento, cortada por portas, engolida por salas grandes demais. As ruas são vazias, com fios que cortam o céu, atravessam a cidade e invadem os quadros como se fossem veias expostas. E isso nunca é explicado, e nem precisa, porque a sensação é clara. O mundo já está conectado antes mesmo da gente perceber. Mas nada disso faz sentido sem falar do lugar onde tudo converge, o espaço onde a presença, memória e identidade começam a se confundir. A Wired entra na vida da Len do mesmo jeito que a internet entrou na nossa. Primeiro como curiosidade, depois como refúgio e, em algum ponto, como extensão de quem a gente é. Len queria pertencer em algum lugar, e ela se sentia viva na Wired. Mas o anime não procura romantizar isso. A Wired não é bonita, ela na verdade é fria, escura e instável, cheia de sombras, e sombras que não são vazias. Como a internet de verdade. Nunca vazia, nunca silenciosa, sempre observando. E quanto mais a Wired cresce, mais o mundo fora dela parece encolher. Quanto mais a Wired cresce, mais as pessoas se afastam. Em Len, ninguém conversa de verdade. As famílias dividem a casa, mas não dividem presença. お前は岩倉レインか？お前の両親は本当の両親かって。おかしいでしょ？おかしいよね。おかしなこと言うよね。
ね。 A Wired promete aproximação, mas acaba entregando isolamento com testemunhas. E quando o mundo muda, as pessoas mudam junto. Às vezes, mais de uma vez. No anime existe a Len tímida, a confiante, 違うよ。 a agressiva ただの猿だ。 e a que assusta. E o anime nunca diz qual delas é a verdadeira. Talvez porque todas sejam. Em Len, identidade funciona como na internet. Se é repetido o suficiente, vira uma verdade. Mas nem toda identidade nasce sozinha. Alguém, em algum momento, tentou decidir o que a Wired deveria ser. O anime nos apresenta Masami Eiri, 地球を覆うニューラルネットワーク仮説をさらに進化させ、地球上の人間はすべてデバイスすらも必要なくワイヤレスネットワーク上に無意識下に配置されるという仮説を発表した。さらに彼は第7世代目のワイヤードプロトコルにシューマン共鳴ファクターを独断により暗号化し書き加えていた。 Masami Eiri já morreu e mesmo assim continua existindo. Ele foi um cientista do laboratório Tachibana, junto com o pai da Len. Ele foi responsável pelo protocolo 7, um sistema criado para conectar consciência humana à Wired. Mas isso nunca foi só tecnologia, envolvia fé. Eiri entende que, se a consciência pode viver na rede, Deus não precisa mais do céu. Só que antes de Len, houve tentativas, crianças, ou melhor, os kids. Mentes ainda abertas, identidades inacabadas, pessoas pequenas demais para questionar o que estava sendo feito com elas. Para Eiri, elas não eram crianças, eram portas, protótipos, experimentos, passos falhos em direção a algo maior. 最も進化した人間はそれにより高い機能を持たせる権利がある。 Mas nenhuma delas aguentou. Nenhuma conseguiu sustentar uma existência entre o humano e a Wired. Então, veio além. Eiri quer ser Deus, não por poder, mas por medo. Medo de desaparecer, de ser esquecido, de deixar de existir. E isso é assustadoramente humano. Só que Eiri precisava de algo mais. Algo que ele nunca poderia ser. その権利誰がくれたの？プロさせたコードをプロトコル7に組み込むことで集合的無意識を意識へと転移させるプログラム。それ本当にあなたが考え出したことなの？何を言いたいのだ。まさか本当に神がいるなどと。どっちにしろ肉体を失ったあなたにはもうわからないこと。 Len não é só uma usuária. Ela não acessa a Wired, ela existe nela. Talvez a Len seja o próximo passo da evolução. Um corpo humano servindo como interface. Uma consciência criada para existir ao mesmo tempo no mundo físico e na Wired. Enquanto Masami Eiri depende da rede para existir, Len não depende. Ela é a ponte. Onde Eiri precisa ser lembrado, Len simplesmente é. Talvez seja exatamente por isso que ele tenta controlá-la. Não por poder, mas por medo. Medo de algo que não pode ser desligado. Mas mesmo sendo a ponte, mesmo sendo esse elo entre mundos, Len ainda sente. Ela sente solidão, confusão, medo. E talvez seja isso que a mais assuste. Porque uma entidade que sente não pode ser tratada como um sistema. No fim, Len entende algo que ninguém mais entende. Que existir o tempo todo cansa. Que observar e ser observado o tempo inteiro desgasta. Ela não quer ser um deus. Ela quer somente que tudo seja normal e que ela consiga descansar. Então ela escolhe desaparecer. Desaparecer não quer dizer que ela tenha morrido. Na verdade, Len entendeu 3 coisas fundamentais. Que o mundo real e a Wired não deveriam se fundir.
A existência dela estava causando toda essa fusão, e ela tinha um poder suficiente para reiniciar tudo. Então ela escolhe se retirar, removendo todas as memórias das pessoas e fechando a ruptura entre os dois mundos, como se fosse um reset silencioso. Mas ela continua lá, só que ninguém lembra dela. Talvez você termine Len sem entender tudo. Eu terminei assim. E talvez esse seja o ponto, porque isso nunca foi sobre respostas, foi sobre observar quem você é online, o que você projeta e o que sobra quando você se desconecta. Porque goste você ou não, a Wired já sabe que você existe.